Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui neste canal maravilhoso do YouTube. Então, antes de qualquer coisa, Brasil, não se estranhem se vocês de vez em quando me verem usando a munhequeira aqui, tá? É porque às vezes dá uma incomodada, uma pequena doída no meu punho, então eu acabo, né, colocando para evitar dores maiores e, enfim, problemas que possam acontecer devido às dores que eu sinto de vez em quando, tá? Tô passando por uns momentos de ansiedade, porque coisas vêm por aí, eu não posso falar muito agora por enquanto, mas já já vocês vão saber das notícias que estão por acontecer. Eu ia gravar esse vídeo, né, mas como vocês puderam ver, tivemos dois cortes de lives nos últimos vídeos, e eu acabei preferindo gravar ele mais tarde um pouquinho, por quê? Tem um tempão já que eu não assisto absolutamente nada de TV aberta. E aí eu acabei assistindo Vale Tudo no Globoplay, porque a internet que eu utilizo hoje aqui em casa, né, o Wi-Fi, me dá de forma gratuita o aplicativo do Globoplay. Então, eu não gosto de ver na televisão mesmo a novela, porque propaganda de política, PL, Santa Catarina, então eu evito meio que de assistir na televisão, porque eu não quero, né, já não basta eu ter que ter assinado o YouTube Premium para poder evitar propagandas da área, se é que vocês me entendem. Então faz muito tempo que eu não vejo TV aberta. Porém, entretanto, todavia, contudo, veio aí Vale Tudo. Eu falei, bom, eu não assisti a novela original, só alguns pedaços, isso muito tempo atrás. Hoje eu até tentei assistir a versão anterior, só que tem Regina Duarte, né? Bolsonarista, então eu não consegui separar a artista da personagem, e ela é muito estridente. Eu creio que o fato de... Acho que a Renata Sorrah traz uma graça que não deveria pra a Heleninha, que é uma personagem alcoolista, então não sei se eu conseguiria assistir com os olhares de hoje em dia a novela de antes, então preferi eu não assistir. Mas assim, cara, a gente precisa falar, eu vou falar hoje sobre o final de Vale Tudo e sobre o início de Três Graças, e sim, eu estou acompanhando o início de Três Graças. E depois de muito tempo sem assistir nada de TV aberta, nem novelas principalmente, estou acompanhando uma novela que não é Vale Tudo. Roda a vinheta para falarmos dessas duas novelas. Antes de qualquer coisa, Brasil, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se não se inscreveu nesse canal maravilhoso, tá esperando o quê? Se inscreve e também ativa o sininho para que todas as vezes que nós tivermos vídeo novo aqui no canal, você receba a notificação em seu aparelho, tá bom? Vamos começar pelo começo. Vale Tudo é um nome muito grande de novela. Não é à toa que é chamado por todos os seres humanos da face da Terra, pelo menos aqui no Brasil, de a novela das novelas. Então, quando você toca num lugar muito sensível, que tem um apelo emocional muito grande, pode causar alguns problemas, sabe? Às vezes até maiores do que a gente gostaria de ter, né, Manuela Dias? Enfim, sem polêmicas por aqui neste vídeo. Tá? Então, o que acontece? Como existe um apelo emocional muito grande por trás de Vale Tudo, eu não sei se o erro dela foi ter mexido demais na novela original ou ter aberto muitos parênteses e não ter fechado nenhum. Gente, a novela inteira foi além da questão que incomodou muitas pessoas, né? O merchan que foi feito, os merchans que foram feitos nas novelas, cara, incomodou demais, sabe? Do nada você tava aqui e aparecia uma propaganda de um produto na tela. Você tem que comprar produto A, B ou C, sabe? E isso era horrível, muito ruim. Foi muito mal feito da forma que foi feito, sabe? Então, a última semana da novela foi assim, tipo, cara, é uma última semana de novela, sabe? Cadê aquela correria pra fechar os parênteses? Cadê aquela, sabe? É a última semana pra... Não teve. Eu falei, gente, essa mulher tá fazendo a novela de forma certa mesmo?
será que ela precisa de uma ajuda? Porque assim, minha irmã, que isso? Sabe? A gente esperou muito. Aquela questão da expectativa, sabe? Que assim, é aquela coisa, a gente cria em porcos, cria em galinhas, porque no fim das contas, se nada der certo, a gente faz um ensopado, faz uma comidinha legal, entendeu? Mas não criem expectativas, porque no fim das contas, você cria expectativa demais e ela não é atendida. A vida, Brasil, ele é assim, né? Então, você imagina ela pegar um clássico como Vale Tudo e fazer uma sopa, um misturado, sabe, um compilado de muita coisa que no final das contas não teve resposta pra praticamente nada. A gente não sabe a história do pai da Sarita, no fim das contas, se era pai, se não era pai. A gente não sabe a história do delegado, se de fato era cúmplice da morte da Odete, que a Odete Roitman não morreu. Sabe, e esses são 2 exemplos que eu citei, mas tiveram muitos outros, muitos, não foram poucos, parênteses que foram abertos e não foram fechados. Tipo, vai ter um spin-off? Vai ter um Vale Tudo 3.0? Uma versão, né, tipo, Verdades Secretas 2? A gente não sabe, gente, a gente não sabe. Não sabe o que vai acontecer, porque as coisas se encaminharam de uma forma extremamente estranha. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai acontecer alguma outra coisa, né? E aí fica naquela situação, o que esperar? Nós não sabemos. Inclusive, na reportagem que a Manuela Dias cedeu pro Fantástico, ela disse que tinha uma novela das 9 nova, já engatilhada aí. Que ela queria tirar umas férias, mas não teria porque já tem. Acho pouco provável que qualquer coisa de Manuela Dias vá pra Globo nos próximos meses. Né? Porque, amor, o fiasco que você fez em Vale Tudo não te dá bagagem para que você volte a fazer alguma coisa no horário nobre da Globo nos próximos meses. Para você alguns anos aí para frente, para que você possa voltar a fazer novela. E finalizamos Vale Tudo, a minha análise extremamente rápida, né? Que assim, deveria até ter um vídeo sobre, mas eu nem quero entrar muito nesse assunto porque talvez seja cansativo e enfim. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu pensei comigo, cara, eu não vou assistir na própria Globo mesmo. Eu não vou ter o bombardeio de propaganda política do PL aqui de Santa Catarina enchendo minha cabeça o tempo todo. Por quê? A novela passa por volta de 9h30, sei lá, 9h30 da noite na televisão aberta, e ela libera pra Globoplay a partir de 11 horas da noite. Eu tenho a opção de assistir às 11 da noite, de 11 à meia-noite, mais ou menos 1 hora ali, né? Porque normalmente a novela costuma ter entre 30, se for um dia de futebol, a quarta-feira, por exemplo, ou, sei lá, 40, 50 minutos, não passa disso, não chega a ser 1 hora de novela, porque a gente tem propaganda entre uma coisa e outra, e a propaganda é cortada na Globoplay, o que é maravilhoso, porque a gente não vê nada, só a novela mesmo, né? Então, no fim das contas, eu opto por assistir por lá, porque a gente pega o suprassumo, só a novela. Cara, hoje é terça-feira, né? Ontem tivemos o primeiro episódio da semana, já foi uma semana inteira de novela, de segunda a sábado. E eu assisti a novela e falei, que delícia, sabe? Que sabor você... cara, faz muito tempo que eu não vejo novela. Muito tempo. Olha, muito tempo. Eu tô aqui em Santa Catarina, deve ter uns 7 anos. Eu cheguei em 2019. 7 não, anjo. 7 não. Eu cheguei em 2019, tô em 2025, 6. Faz 7 anos que vem, na verdade, né? Acho que foi ali por março, abril, né? Então, faz mais ou menos isso aí que eu tô aqui. Cara, e se vacilar, já antes de estar aqui em Santa Catarina, eu já não assistia novela. Não assistia TV aberta. Pra dizer que não, raramente um Big Brother. E agora com o Globoplay, piorou. Porque Big Brother era na Globoplay e ponto final.
né? Sem contar que quando eu morava com meu ex no Rio Grande do Sul, eu já não via televisão aberta. Era muito raro o caso. Naquela época a gente tinha TV por assinatura, então eu optava 1000 vezes por ver outros canais do que ver TV aberta, do que ver novela e coisa e tal. Porém, pra dizer que não, de vez em quando assistia uma Globo, uma SBT, muito raramente, assim, muito raramente mesmo. Então, quando eu paro pra assistir Três Graças depois de Vale Tudo, eu falei comigo assim, ó, não vou assistir mais novela nenhuma, porque, cara, depois desse... Eu vou ser muito criticada, talvez, com a palavra que eu vou usar, mas depois desse lixo que foi Vale Tudo, porque assim, ó, eu sei, mesmo não tendo assistido a novela, a original, a primeira versão, a versão original, que Vale Tudo foi uma novela muito boa. Apesar de ter sido feita, né, exibida na época que eu nasci, foi em 88 a novela original, hoje em dia a gente tem Globoplay e pode assistir a novela inteira na Globoplay. Mas volto a repetir, por questões pessoais, políticas, enfim, eu não quero assistir, não vou assistir, não vou mentir pra vocês, que houve em um certo momento a vontade, eu falei assim, cara, eu preciso assistir a versão original, mas eu tentei, eu juro pra vocês que se eu for printar a tela do meu Globoplay, vocês vão ver que deve estar no 3º, no 4º capítulo da versão original, e não foi, não desce, não vai. Enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa, pra julgar, enfim, né? Não vamos aqui falar nada, não vamos aqui criticar, crucificar ninguém por posicionamento político, já fazendo isso. Assim, quem somos nós pra julgar? Mas quando você vai assistir Três Graças, o começo da novela, é uma novela que não tem medo de ser novela. Não é uma novela que tenta refletir a sociedade brasileira e os seus problemas. Sim, a gente precisa que exista um casal LGBT que trate sobre pautas identitárias, sobre política. Existem muitas coisas que novelas podem trazer para conversa na casa das famílias, sabe? Diálogos. Nós já vimos muitas novelas que falaram sobre assuntos muito sérios, como autismo, como síndrome de Down, sabe? Muitas novelas que vieram com assuntos sobre a transexualidade. Não foram poucas as novelas que vieram com pautas muito específicas para explicar pra gente sobre muita coisa e trazer esse diálogo para dentro da sala, da mesa de jantar, da mesa do almoço das famílias. Isso é muito importante, gente. Eu não tô tirando a importância da novela brasileira, porque a novela é quase uma entidade, é uma questão cultural. Muita gente se une em volta de uma mesa para ver a novela em família, muitas vezes. Então não tô tirando a importância que novelas no nosso país têm. Porém, há uma necessidade de botar na balança e pesar o que você vai fazer na novela ou não, sabe? Eu acho que a Manuela Dias tentou falar sobre tudo, abriu parênteses sobre tudo e não conseguiu finalizar esses parênteses, não conseguiu dar a devida importância para assuntos que eram importantes. A questão política no país, a questão de casais LGBTs, a questão de adoção por casais LGBTs, a questão de corrupção. Foi muita coisa, tinha muita informação que no período da novela inteira ela tinha como desenrolar e desenvolver. Só que ao invés de desenvolver um assunto, finalizar ele, ela começou a abrir muito parêntese, muito, não foi pouco, e não conseguiu fechar nenhum. Quando você assiste Três Graças, a primeira semana, cara, eu tenho muito medo de traçar uma opinião, de dizer que a novela é ótima, maravilhosa. Agora, com uma semana de novela, e daqui a pouco queimar a língua. Daqui a pouco me arrepender de estar falando muito bem da novela aqui, e esse vídeo já tá no ar, e depois eles me cobrarem, me xingarem horrores, que a novela é uma bosta, e enfim. Mas a minha opinião, ela é válida até hoje. Hoje é dia 28 de outubro
tá? E o momento que eu tô gravando o vídeo agora é de manhã, terça-feira, tá? Então, a minha responsabilidade é só até o capítulo de ontem, que eu já assisti, diga-se de passagem. Então, pra mim, esses dias de novela, que foram ao total, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e segunda. Foram 7 dias e 7 capítulos que eu assisti. Esses capítulos estão maravilhosos, porque tem gente, eu vi isso na internet, eu vi pessoas falando sobre isso na internet. Existem núcleos que não foram apresentados pra gente ainda. O que é maravilhoso, porque a gente sabe que personagem A, B e C estarão na novela. Por exemplo, o casal gay, que é composto por Miguel Falabella, que eu não sei o outro do casal, peço perdão pra vocês, mas tô sabendo muito por alto que vai ter Miguel Falabella de volta pra novelas da Globo, que fazia milênios, que ele também não fazia nada na Globo, né? Então, não foram apresentados pra nós todos os personagens da novela. Tem núcleo ainda que não apareceu. Ontem, por exemplo, na segunda-feira, a filha desse casal gay, ela conversou com a filha do Ferretti sobre a possibilidade de um jantar. Daí a filha do Ferretti chega na casa dele e fala com ele, com a mãe, né, sobre a questão de fazer um jantar, chamar eles, e aí é citado um casal gay. Lá no fundo, lá atrás, sem sabermos quem é esse casal ainda. Ou seja, é interessante esse mistério. Tipo, tem gente que não apareceu na novela ainda. Tem coisas que vão acontecer. Eu não sei se essa questão da estátua, por favor, assista uma novela, porque daí fica difícil de eu ficar explicando tudo da novela, né? Toda a situação. Eu não sei se a questão da estátua é algo sobrenatural, é algo só da parte financeira, né, que a Gerluce, que é a Sophie Charlotte, vai tirar dali o dinheiro para poder, né, curar a mãe, enfim. A novela tem cara de novela, óbvio. A gente quer que essa novela trate de assuntos importantes, como a LGBTfobia, que é importante que toda novela, de alguma forma, tenha essa discussão e traga a normalidade casais LGBTs, casais de homens, casais de mulheres, casais héteros entre mulher trans e homem cis, casais héteros entre homem trans e mulher cis, casais héteros transcentrados entre mulher e homem trans, sabe? É importante que essa conversa ela seja trazida a público, para a sala das pessoas, porque isso é importante, porque nós existimos. Então, estar nesses espaços, conquistar esses espaços é muito importante. Mas não é só isso. A pessoa que vê novela, imagina o seguinte, infelizmente ainda temos como máxima em quase todos os trabalhos do Brasil a escala 6x1. Infelizmente ainda. Então, imagino que a pessoa passar o dia inteiro trabalhando e querer ver uma novela para distrair a cabeça, sabe? A pessoa não quer algo tão elaborado, tão difícil de entender. Ela quer algo mais simples. Então, a novela Três Graças, eu só não gostei do nome, tá, gente? Não me julguem. Assim como Guerreiras do K-Pop, o filme, eu falei que o nome é horrível. Três Graças, pra mim, também não funcionou muito bem. O nome Três Graças não traz o brilho, sabe? Aquilo que a novela tem de fato, que é uma boa novela. Gente, volto a repetir, dia 28 de outubro, a minha opinião é válida até hoje. Por quê? Por que eu tô enfatizando isso? Porque a novela daqui a pouco pode piorar e vocês vão dizer que eu sou ruim, que eu tô... Não é que eu seja uma pessoa que tá passando pano pra novela. Eu vou dizer que é boa até o dia de ontem, que foi quando eu assisti a novela, o último capítulo. E tá bom. Pode ser que piore, pode ser que melhore. Isso é uma questão que a gente vai ver a partir do momento que a gente acompanhar assistir a novela. Nós temos algumas tramas que já foram abertas. Por exemplo, a trama do Ferretti e os remédios falsificados. Já tivemos uma vítima fatal, que é a esposa do Belo, que eu esqueci o nome dele na novela, que apareceu bêbado e atuando muito bem, diga-se de passagem, parabéns, né? Então a gente precisa ver quais são... Tem muita ponta solta, tem parênteses que em uma semana de novela foram abertos, mas o que é diferente de Vale Tudo é que essas histórias estão tendo seguimento.
São várias histórias. A história da Gerluce com o motorista de ônibus, que tá tendo seguimento, tá sendo bem legal assistir isso. A história do policial que se apaixonou pela Gerluce. A história dos remédios. A história da estátua, das estátuas, né? Das 3 estátuas lá. A história da Arminda, quer dizer, no fim das contas, toda a trama tá muito bem costurada por enquanto. As pontas soltas estão soltas, mas por um motivo específico, porque tem uma semana de novela, né, gente? Calma, não vamos fechar pontas, né? Não vamos fechar parênteses com uma semana de novela. Calma, eu não faço ideia de quantos capítulos nós teremos de Três Graças, mas independente de quantos capítulos forem, por favor, Agnaldo Silva, vamos fechar os parênteses direitinho. Vamos abrir o que tiver que abrir, fechar o que tiver que fechar. Não deixa a ponta solta pra gente não ficar louca. E assim, não sei, eu posso me arrepender amargamente do que eu tô falando aqui, mas não vai ser a última novela que eu vou assistir. Vale Tudo me criou um trauma que eu falei, não vou ver novela nenhuma mais a partir daqui, mas pode ser que depois de Três Graças eu assista outra novela, a nova das 9 que vem aí. Só que é um futuro muito distante, né, Brasil? Então não dá pra dizer que eu vou fazer uma coisa daqui a anos, né, ou pelo menos um ano, porque a novela vai durar alguns meses, né, 5, 6 meses, não sei, enfim. Mas muito obrigada, Brasil, por vocês que vieram até aqui. Essa é a minha opinião, que ficou meio solta, né, enfim. Mas quero dizer que sim, estou gostando da novela por enquanto. Volto a repetir, minha opinião ela é válida até o dia de hoje, dia 28 de outubro, tá? Então não leve pra frente, se tiver ruim daqui pra frente não é culpa minha. Eu dei minha opinião anterior, com uma semana de novela, com 7 capítulos, tá bom? Quem veio aqui comigo até o final desse vídeo, muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? O Pix da gatinha é contato@gmail.com. Minhas redes sociais, sou eu César em todas elas. Se puder me seguir lá, eu agradeço bastante, tá bom, Brasil? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!